paz e prosperidade. Boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma resenha da tarde. E, como sempre, a gente leva 15 minutos para tentar colocar o vídeo ou o canal. Mas isso tem razão de ser e eu entendo. Muito importante que a gente sempre tenha a compreensão do todo. E por que demora tanto? Porque ultimamente o YouTube está colocando lá, dá o recadinho dele 666. Todo dia o contador chega ali 666 e para. Aí joga para 670, 800. Eu estava aqui refletindo sobre algumas coisas e eu falei, poxa senhor, engraçado, né? A gente, sempre, toda vez que a gente trabalha com a escatologia, é tão difícil fazer esse percurso, e o Espírito Santo falou no meu coração assim, de todos os evangelhos da Bíblia ou do Novo Testamento, o evangelho mais perigoso, o evangelho que mais vai te causar problemas no pregar é o Apocalipse, é o evangelho do Apocalipse. E eu não tinha me ligado nisso, é verdade. Pode ver que toda pessoa, ela pode pregar a salvação, redenção, libertação. Ela pode pregar Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, eu considero também historicamente o evangelho. Mas toda pessoa que tenta pregar Apocalipse, ela é confrontada, ela é desanimada, ela é perseguida, ela é colocada em xeque. Eu senti essa semana um levante muito grande na relação escatológica, tanto de ambiência, de sonhos, de visões, de perseguições. Pregar a escatologia é algo muito poderoso e, ao mesmo tempo, muito perigoso. Se vocês não notaram isso, quando você entra na área da escatologia, há um levante no mundo espiritual muito grande, porque é a mensagem urgente. Essa é a minha conclusão. A escatologia é a mensagem urgente. É a mensagem urgente que temos que se fazer pregar. E já notou que toda vez que alguém tenta dar um estudo escatológico, ensinar, principalmente na internet, cria confusão, e aí a gente acaba culpando a pessoa que está dando o estudo. Não, não é. Não é a pessoa. Ela pode até dizer coisas que você não concorda, muitas coisas que alguém diz em outros canais eu discordo, mas há uma propensão nossa a criar grandes confusões com coisas pequenininhas. Por isso que ontem eu bati. Sabe, por isso que ontem eu bati muito sobre a questão, você não tem que aprender Apocalipse para provar nada para ninguém, você não tem que aprender escatologia para você ter razão, você precisa aprender escatologia para se preparar para os últimos dias. Essa é a missão da preparação. O evangelho da escatologia, o evangelho de Apocalipse, vamos chamá-lo assim, ele é para nos alertar, é uma trombeta para que você... Mas as pessoas não entendem isso. Elas pegam a escatologia bíblica, elas pegam aí os estudos de o sermão profético em Mateus, Daniel, e principalmente a escatologia, e criam uma celeuma, e criam uma briga aí, não confio nisso, eu não aceito a igreja meso, a mesa é pós, não tem arrebatamento secreto, não tem isso, não está... É complicado. É uma guerra você pregar o Apocalipse. É uma guerra você pregar o Evangelho e o Apocalipse. É uma guerra, porque o Apocalipse é um aviso, é uma revelação, a revelação de Jesus Cristo. Entenda? E é complicado quando você entender isso. Que você precisa estar atento para a compreensão da manutenção da sua vida. Entender o que vai acontecer e se preparar para isso. Senão fica difícil. Ok? Dito isto, quero agradecer a Deus, cada um de vocês. Vou ganhar tempo, me perdoe, hoje eu não vou dar salve para todo mundo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês, só vou saudar os aniversariantes e vou direto ao assunto. Hoje tem oficina de economia, você que não é inscrito está perdendo, dá tempo de se inscrever, só teve uma aula, uma abertura. Hoje vamos falar do seu negócio, né? Hoje na oficina de economia vamos falar de todos os tipos de negócio, né? Venda, serviço, indústria, e vai embora, de serviços, vários tipos que você pode prestar, como você empreender
né? Como você também pode empreender em outras áreas, como você maximizar seu serviço, seu lucro, a sua imagem. Vamos falar de várias coisas interessantes para você, para melhorar seu negócio, melhorar a sua vida. E aí, é claro, com isso vamos falar de investimento também, né? O seu negócio e o seu investimento, tá bom? E aí você pode se inscrever lá com a Josiane, 2199-210-6828, 2199-210-6828. Fala com a Josiane, diga: eu quero me inscrever lá no curso, eu quero na oficina de economia. Deus abençoe. Hoje, aniversário da Thelma Luiz e também da Dani Coelho. Deus abençoe Thelma e a Dani Coelho. Deus abençoe a cada uma de vocês e todos aqueles também. A Dani Coelho disse que a filha dela também está fazendo aniversário, né? Então, parabéns para a Thelma, parabéns para a Dani Coelho e sua filhota também. Deus abençoe a cada um de vocês, tá bom, gente? Não se esqueçam do link do carnaval, do retiro espiritual no carnaval, tá bom, gente? Nossos links para você assistir todas as palestras, assistir os momentos de louvor e adoração, assistir o momento dos grupos e o momento de avivamento. Esse ano, o nosso tema é a busca do avivamento. O porquê não do avivamento, e um Deus que quer avivar a sua igreja. Então, venha, porque cada dia teremos um tema para discutir, para debater, para pregar, e eu quero que você esteja pronta para isso, tá bom? Para você ser avivado e avivada. Então, lá, se inscreva na oficina de economia, tá? Você vai aprender muito. Hoje a aula vai ser bem profunda e profusa. Você vai ter muita coisa para compreender sobre investimento e negócio. Isso vai ser muito importante. Você também se inscreva para assistir os nossos 3 dias de retiro espiritual dentro da Igreja Batista, tá bom? Então, Deus possa abençoar vocês tremendamente. Amém, Rafael? Rafael, eu estou vendo o teu comentário. Entre tantos que já vi falando sobre escatologia, esse canal é o único em que consigo ver clareza nos ensinamentos. Deus abençoe, pastor. Sabedoria do alto. Não é só isso, Rafael. É que eu estudo outras matérias, estudo história, geopolítica, estudo teologia, estudo grego, a hermenêutica. O problema é que as pessoas querem estudar Apocalipse simplesmente dentro de um contexto cronológico. Aí todo mundo é futurista. Só que Apocalipse, gente, é uma física quântica. Vamos lá? Vamos combinar que Apocalipse... Vamos combinar que Apocalipse é uma física quântica? A cuidadora Leila está falando que teve uma experiência, como o senhor falou, um morador de rua parando, cochichando, olhando para os lados, parou na esquina, coisa... Sim, a gente não percebe. Os moradores de rua são, infelizmente, falo isso sem nenhum tipo de demérito, mas moradores de rua, eles estão tão perturbados, estão na rua já encontrando com os Exus, com os tranca-ruas, que eles acabam sendo né, micro-ônibus de demônios, infelizmente. Tá bom? Gente, deixa o like, ajuda a gente. Poxa, ontem mais de quase 200 pessoas não deixou like. O pessoal vem, assiste, é gratuito, não se cobra nada, dá informação que nunca teve. Na igreja não dá essa aula. Vai para seminário, passa batido. Uma semana preparando slides, isso dá um trabalho, vocês não sabem o trabalho que dá para verificar cada texto, olhar. Eu estou desde as 9 horas da manhã preparando item por item. Poxa, like é gratuito, parece que as pessoas vêm, é uma falta de honra. Vou ser sério para vocês, brasileiro e crente tem um problema sério com honra. Eles não gostam de honrar. Sabe, tem gente que fica assim, é incrível, as pessoas, honrar não significa idolatrar, honrar não significa pagar, honrar significa reconhecer, gente. Honrar significa reconhecer, e às vezes a pessoa ela vem no canal, ela suga o canal, ela pega tudo do canal, mas não se inscreve no canal. A pessoa não é parceiro do canal. O canal é muito bom, né? Não adianta, ontem quase, isso aí, Jair Garcia, quase 200 pessoas sem deixar like, cara. Pô, a única coisa que a gente pede aqui no canal é o like por causa da plataforma. Se dependesse de mim, não precisava deixar like nenhum. Eu não tô aqui para ter aprovação de ninguém. O like é minha aprovação negativa. Minha aprovação é o resultado da minha vida. Eu não me movo pela aprovação alheia. Me movo pela aprovação dos meus atos. Os meus atos, os resultados deles promovem se eu sou ou não, se eu estou ou não aprovado.
Mas, infelizmente, a plataforma exige, ela cria essa questão do like, essa coisa toda. Então, peço a vocês carinhosamente, respeitosamente, né, por favor, deixa o like, porque eles já tiram mesmo, tá bom? Isso é importante. Vamos lá? O 7º selo e os terríveis acontecimentos. Gente, nós vamos lá para entender algumas coisas bem importantes no que concerne ao que a gente está vendo aqui. Vamos lá. O 6º e o 7º selo. Ontem nós falamos entre o 6º e o 7º selo. Olha que interessante. Ontem nós falamos... Deixa eu tirar essa fusão aqui. Nós falamos ontem do 4º e do 5º selo. Lembrando que a nossa visão, ou o sentido preterista, ela é até o capítulo 6, do capítulo 1 até o capítulo 6, verso 8, quando acaba o 4º selo, quando se começa a romper o 5º selo. Entendo eu, na minha visão, entenda, a escatologia apocalíptica tem várias visões e interpretações, não pode ter tese, não pode haver tese com escatologia. Tá? A escatologia não cabe tese, a escatologia cabe interpretação e visão, deixando bem claro isso. Tá? Deixando claro que a escatologia, gente, deixa o like, ajuda a gente, a pessoa que vai chegando, deixa o like, ajuda. Ontem 200 pessoas assistem, vêm e não deixa like. Então vamos lá. Entendo que uma coisa é você ter uma visão, ter uma interpretação, uma percepção. Outra coisa é você traçar uma tese. Então, nós não trazemos teses sobre o Apocalipse. As teses são sempre sobre fatos inerrantes, sobre personagens históricos, aí você pode gerar uma tese sobre um personagem. Agora, o Apocalipse, você não tem como gerar tese para ele, porque tudo aqui é muito simbólico, números, pessoas, situações. Então, vamos lá. Gente, chega devagar com as perguntas, tá bom, gente? Tá bom? Aline, pastor, os salvos na tribulação serão os de mártir. Olha, na tribulação, na grande tribulação, para ser salvo terá que ser mártir. Tá bom, gente? Outra coisa, deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu explicar uma coisa para você. O grande trono, eu sei que está lá no final de Apocalipse, está lá no 21, mas o grande trono branco diz respeito, gente, ao julgamento final. Vamos lá. A pessoa falou assim, pastor, quem foi para o céu vai ser julgado e perderá a salvação? Nunca. Uma vez que você morre, vamos falar do nosso momento hoje, uma vez que você morre, o seu destino é ou o céu ou o inferno. Deixa eu só ajeitar a câmera aqui, porque, pelo amor de Deus, estava tudo legal, de repente... Ou você irá ao céu, e aí céu é simbólico, tá, gente? Porque a dimensão ela é imensa. Se eu falar para vocês o que é o reino espiritual, vocês vão ficar abismados, vão me chamar de herege, vão falar que eu tô maluco, vai até querer sair do canal. Mas vamos lá. Quando falamos de céu, é uma dimensão simbólica. Quando a Bíblia fala de Nova Jerusalém, está falando de uma cidade, de uma constituição que desce. Então vamos lá. O trono que será instalado, ele primeiro vai julgar os ímpios conforme os seus pecados. Não sei se você já assistiu, eu acho que eu tenho alguns advogados aqui, ou são juristas, ou bacharéis. Um juiz, ele ao final de um julgamento, né, ao final de um tempo onde uma ação é julgada, ele vai proferir seu juízo. Mas o juiz profere seu juízo com base no que ele gosta, do que ele não gosta. Um juiz profere juízo com base no seu sentimento. Não, um juiz profere juízo com base na lei. Ele interpreta a lei. Então, ele, com base na lei, ele vai declarar o seu juízo ali perante os defensores, acusadores e as pessoas interessadas, né? As pessoas que estão envolvidas naquele momento. Então, ele não vai dizer assim, não gostei da sua cara porque você é branco, você é preto, porque eu acho que eu tenho preconceito com favelado, porque você é policial. Não, o juiz não pode, ele não pode agir dessa forma. Ele não pode. Ele vai pegar todos os fundamentos, isso aí, ô Cirino, ele vai pegar todos os fundamentos que os advogados, respectivos advogados, ou promotor, advogado, né, as pessoas que estão impetrando ali colocando diante dele a causa, e ponto. Entenda bem.
O trono branco, ele tem duas funções: dar aos ímpios o conhecimento do que eles fizeram e por que eles estão indo para o inferno, e para os santos não serão expulsos do céu, e para os santos, o galardão. O trono branco, após julgar os ímpios, ele terá fundamentação, e aí, por quanto tempo isso vai acontecer, como isso vai acontecer, a Bíblia não descreve, de dar a cada um de nós o pagamento, galardão, o pagamento, tá bom? O pagamento das suas obras feitas em carne, ok? Ponto. Então, vamos voltar aqui agora ao nosso ponto. Entre o sexto e o sétimo selo, olha que interessante, 4 anjos ao redor da terra aparecem, 4 cantos, né? Aquela visão de terra plana, Deus me livre, mas vamos ficar lá. Ao redor da terra, nós temos um anjo que vem com o selo de Deus, que vem sob o sol nascente, ou seja, no leste, né? No capítulo 7, verso 2 e 3. Nós temos o selo dos 144 mil judeus selados, 12 mil de 12 tribos. Você vai ver isso do verso 4 ao verso 8. E nós temos o cântico dos santos da grande tribulação, do verso 7, do verso 9 ao 17. Aqui vamos começar a descrever uma coisa que é interessante. Por que eu digo que há arrebatamento e depois há grande tribulação? Porque nós vamos ver, e por que eu acho que a igreja não é pós-tribulacionista? Por que ela não é pós-tribulacionista? Porque no meio da tribulação há o cântico dos que vieram da grande tribulação. Gente, é uma percepção muito fácil de ser interpretada. Entenda isso. Quando você entende quem são esses que estão com vestes brancas cantando diante do trono de Deus, o Senhor bem o sabe, são todos aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, os que vieram da grande tribulação. O Senhor enxugará. Ou seja, se eles vieram da tribulação e ainda tem trombetas para ser soadas, se ainda tem, olha bem, se ainda tem os ais, se ainda tem os cálices, se ainda não foi, Jesus não voltou. Ou seja, então, se há os santos que estão vindo da grande tribulação para os céus, esses santos que vieram da grande tribulação, a igreja não é pós-tribulacionista. Vocês estão compreendendo isso? Ela também, como eu falei para vocês, a igreja, o arrebatamento é para uma parte da igreja. É para uma pequena parte da igreja. No meio da grande tribulação serão provados os outros santos que subirão, porque passarão no teste do Cordeiro. Eles irão lavar as suas vestes no sangue. Para isso, Deus manda 144 mil eleitos judeus, diferentes dos evangélicos. E agora vai a minha interpretação, por isso que eu entendo para vocês. Por isso que eu digo a vocês. Antes de você embarcar em qualquer visão, preste atenção se faz sentido e leia os textos bíblicos. Não adianta falar assim, eu discordo, eu concordo. Você tem que entender o que a Bíblia diz. Vamos lá. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos. Deixa eu ligar aqui os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo, o 5º anjo, que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, do Deus vivo, e clamou em grande voz aos outros 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Há quem diga que esse anjo que sobe no sol nascente é o próprio Cristo, porque ele ordena aos outros anjos e ele vem com o selo de Deus. Olha, somente 2 pessoas, ou somente uma pessoa fora do evangelho, foi falado que tinha o sinete da perfeição, foi o anjo caído. E o outro que tem o selo de Deus seria o próprio Cristo. Então esse anjo que sobe do sol nascente, tendo o selo de Deus vivo, clamou em grande voz aos 4 anjos.
aqueles aos quais fora dado, ele ordena. É uma interpretação que esse quinto anjo, na verdade, ele é visto por João como um quinto anjo, mas na verdade ele tem um poder, não é Miguel, porque não dá-se o nome de Miguel, não é Gabriel, não é serafim, não é ser vivente. Você deixa bem claro isso, tá? Lembrando que no Antigo Testamento o Senhor vinha como uma teofania, o anjo do Senhor. Tá? Mas isso é só um detalhe, pequeno detalhe, não muda nada o fato que está ali. Vamos compreender então o que está acontecendo aqui. Algo grande está acontecendo entre os selos, entre o sexto e o sétimo selo, que é justamente a partir do capítulo 7. Quando você vai no capítulo 7, deixa eu voltar aqui o capítulo 7, por favor, de Apocalipse. Depois disto o quê? Você vai ver o encerramento do capítulo 6. O que é depois disso? Depois de abrir-se o sexto selo. Perdão. Depois, perdão, quinto selo, cadê, perdão, gente. Sim. Verso 12 do capítulo 6. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto, o se tornou negro com um saco de disciplina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como figueira. Aí falei ontem para vocês, olha como os 4 cavaleiros não tem nada a ver com a grande tribulação. Quando chega no verso 7, depois disso, vi 4 anjos, ou seja, entre o sexto e o sétimo selo, nós temos justamente esses eventos. Eles não estão dentro de nenhum dos selos. Eles são um intervalo entre o sexto e o sétimo selo. Não, eles não estão dentro de nenhum tipo de selo, ou seja, os 4 anjos ao redor da terra, nos pontos cardeais, um anjo com selo de Deus que sobe do nascente, ele sela os 144 mil judeus, e aí vem o cântico dos santos da grande tribulação. Olha que interessante que nós vamos ver que no verso 7, do 9 ao 17, vamos ler juntos aqui, ele diz assim, depois dessas coisas, vi, eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas com palmas nas mãos. Olha bem, com palmas nas mãos. Cadê? E clamavam em grande voz, dizendo, ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes entre o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo amém, o louvor e a glória e a sabedoria. Lembre-se que eu falei ontem para vocês, que até o capítulo 5 você não verá nenhum ser humano adorando a Deus no céu. Lembre-se para vocês que eu não digo que até o 4º selo, você só vai ver, no 5º selo você vê pela primeira vez os santos debaixo do altar. Esses estão diante do trono, são 2 visões diferentes, não são os mesmos santos, não é a continuidade deles, porque aos primeiros santos o Senhor disse, descansem, tome vestes brancas e descansem, até que se complete o número daqueles que irão, como vocês, morrer também. Então vamos entender que ali, no 5º selo, simboliza, na minha visão, o arrebatamento, o encontro dos santos. E ali o Senhor está falando desde a cristandade, do início da cristandade até aquele momento do arrebatamento, todos que sofreram por amor ao Evangelho. Todos os que sofreram por amor ao Evangelho estão ali. Senhor, até quando não vingarás as pessoas que estão na terra? O sangue de todos nós que foram derramados por amor de ti. E o Senhor diz, calma, aguenta um pouco, deu a eles vestes brancas e descansem, porque ainda se completará um número, porque o Senhor falou, agora começou a grande tribulação, e na grande tribulação vai vir uma multidão que será também atribulada e será também morta por amor do meu nome e da minha palavra. Olha bem o 9. Depois dessas coisas, eis que grande multidão que ninguém podia numerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono, diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz. Aí está. 13. Um dos anciãos tomou a palavra dizendo, e estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Gente, essa pergunta, ela é porque é um novo fato. Se você voltar ao capítulo 5, não dá para comparar.
porque lá é outro tipo de crentes que chegaram antes e esses estão vindo da grande tribulação. A resposta está no verso 14. Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Então ele me disse, são estes os que vêm, não os que vieram, os que vêm, é estado atual naquele momento, é o presente da narrativa, não é os que vieram, os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro, razão porque se acham diante do trono, não debaixo do altar da adoração, preste atenção, onde cada grupo está, e servem dia e noite no seu santuário, aqueles não estavam servindo, eles estavam reclamando, ou pedindo a Deus para vingar o sangue, e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Vocês estão entendendo a diferença aqui agora? Ok? Ô, Jéssica, eu expliquei ontem, 4 selos já foram abertos, eles são pretéritos e presentes. Na nossa visão, os 4 primeiros selos, os 4 cavaleiros já vieram e estão. E eu vou explicar lá na frente, vocês vão entender por que já vieram e estão. Olha, que maravilha, quer dar pau agora. Você vai ver o quanto é importante o entendimento. Eis que vi grande multidão. E aí um dos anciãos tomou dizendo, eis que são estes que têm vestiduras brancas, são de onde? São estes que vêm da grande tribulação. Entre o 6º e o 7º selo, você tem um hiato, você tem uma ponte que fala de 4 anjos ao redor da terra, um anjo com selo de Deus que sobe do nascente do sol, do leste, com um selo. Esse anjo, possivelmente, Airã, Deus abençoe, obrigado, querido. Esse anjo, possivelmente, ele sela os 144 mil eleitos, e você vai ver o cântico dos santos da grande tribulação. Falamos justamente isso. Porque, de novo, vai ficar difícil trabalhar com slide assim. Por que os santos... não vou poder apresentar os slides, infelizmente, vou ter que trabalhar só com uma câmera aqui antes que me dê pau de novo. Já estou sentindo que novamente está travando. Então vamos no gogó. Apocalipse 7, 9 e 15, você viu o seguinte, que quando chega no verso 13, o 14, ele responde, eles são os que vêm da grande tribulação. Diferente do que nós vimos da outra vez, dos que vêm no 5º selo, e no 5º selo você vê Apocalipse 6, de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar. Ó, no 5º selo, eu vi debaixo do altar, né, aqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Quando chega no capítulo 7, isso aqui é o capítulo 6, 9 a 11. Quando chega no 7, verso 13, 12 e 13, diz amém, perdão, de 13 e 14, um dos anciãos tomou uma palavra dizendo, estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são? De onde vieram? Respondi, meu senhor, tu sabes? Ele me disse, são estes que vêm da grande tribulação. Pela primeira vez agora, é atribuído a um povo a sua vinda da grande tribulação. Pela primeira vez agora, se atribui a um grupo de homens, de igreja, massa, povos, línguas, raças e nações adorando. De onde eles vêm? Da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Então você está vendo aqui agora o nome ou o destino deles ao céu e de onde eles vieram, que eles vieram da grande tribulação. Então, aqui no 5º selo, na minha percepção, você vê o arrebatamento. Pô, Yang Shu coloca o capítulo 4, também já considerei isso, mas revendo, fazendo a revisão apocalíptica, eu entendo que o 5º selo é o selo de onde começa a falar de seres humanos. Até o 5º selo você não vê nada no céu com ser humano, você não vê um ser humano na descrição de João. Preste atenção. Até o 5º selo, você não vê um ser humano no céu inteirando com anciãos, seres viventes, Deus, com Cristo, com anjos, você não vê. A partir do 5º selo começa a aparecer ser humano no céu, ou seja, aqueles que já foram ou morreram, martirizados ou arrebatados. Então, por isso, para mim, é um grande sinal, símbolo, é um grande sinal e símbolo de que verdadeiramente ok?
Quando nós viemos aqui, depois das glorificantes de multidão, então o que nós estamos vendo nesse exato momento? Nós estamos vendo as coisas que são diferentes. Os santos do princípio de dores, está em Apocalipse 6, 9 e 11. Os santos da tribulação, está em Apocalipse 7, 13 a 15. Porque o primeiro vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus. Nos santos da tribulação, em 7, são estes que vêm da grande tribulação. Então, são 2 grupos distintos. Vocês estão entendendo aí, gente? O som tá normal, acho. Creio eu, né? Tá normal. Então, são 2 grupos distintos, ok? Grupos que estão distintos. Você consegue separá-los do capítulo 6, do verso 9 ao 11, do capítulo 7, 13 ao 15. Não são os mesmo grupo. O primeiro grupo faz uma intercessão querendo vingança das pessoas que estão na terra que perseguiram a igreja. Lembrando que a grande tribulação ela é precedida pelo princípio de dores e que esse ponto aqui é tênue, né? Essa passagem é tênue, é algo assim que você, de alguma forma, não consegue fazer a diferença. A única diferença vai ser justamente o arrebatamento. E você vai ver que os santos são diferentes. Nesse íntere também entra o quê? Os 144 mil selados. Apocalipse 7, de 4 a 8. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, da tribo de Judá, da tribo de Ruben, de Gade, de Aser, ou Asher, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Olha que interessante aqui. Essas 12 tribos não têm os 144 mil selados, não tem. Foi invertido 2 tribos aqui. Não entra a tribo de Dan e não entra a tribo de Efraim. Quem entra, quem volta? José e Levi. Olha que mistério interessante nos 144 mil selados. Os 144 mil selados, Levi e José saem da configuração de tribos. E entram os filhos de José, Efraim e Manassés. José entra como uma espécie de 4º patriarca e Levi uma tribo sacerdotal. Então você, quando conta a tribo de Levi, as tribos de Israel, você conta com Efraim e Dan e não com José e Levi. Só que no selo dos últimos dias, as 2 tribos que não vão aparecer é Efraim e Dan. Efraim e Dan não aparecerão. Aparecerão José e Levi. Por que isso? Por que a gente vê isso? José e Levi entram no lugar de Efraim e Dan. Porque algo aconteceu lá atrás. Se você voltar em 1 Reis 12, 25, 30, Oséias 4, 17, essas 2 tribos, elas se rebelaram e idolatraram. E Deus prometeu em Deuteronômio 29, 16 e 20, diz assim, porque vós sabeis como habitamos na terra do Egito e como passamos pelo meio das nações pelas quais passaste. E viste as suas abominações e seus ídolos de pau, de pedra, prata e ouro que havia entre eles. Porque entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração se desvie do Senhor. Cujo coração está nosso Deus, e vá servir outros deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz que dê fel e absinto, perdão. E aconteça que, ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo, terei paz, ainda que se conforme ao bom parecer mal o meu coração. Para acrescentar sede e bebedice, o Senhor não lhe quererá perdoar, mas então fumegará a ira do Senhor e do seu zelo sobre tal homem, sobre tal maldição. Escrita neste livro, jazerá sobre ele, o Senhor apagará o seu nome debaixo do céu. A idolatria acontece em 1 Reis 12, 25 e 30, quando se cria justamente um templo para substituir o templo de Davi, ou o templo de Salomão. É quando você tem os 2 reinos. E justamente essas 2 tribos, Efraim e Dan, criam um processo de idolatria dentro de Israel. Não, a tribo de Ruben não foi nesse momento aqui, não. Aqui, gente, não confunda os irmãos, olha só. O texto é bem claro. As tribos aqui que não vão aparecer entre os 144 mil... Gente, vocês embolam tudo. Vamos lá. As tribos que não vão aparecer entre os 144 mil selados é a de Efraim e Dan. É só você ler o texto, Apocalipse 7, de 4 a 8. Procura lá, você não vai achar nem Efraim e nem Dan. Você vai achar no lugar delas 2, José e Levi,
que são verdadeiramente filhos. Lembrando que Efraim e Manassés são netos. Efraim e Manassés são abençoados de forma trocada por Israel. Lembre-se, José leva Efraim e Manassés e ele diz, o maior é menor, o menor é maior. Então ele, não, pai, esse é o mais velho, esse é o mais velho. Ele falou, negativo. Preste atenção. José é tido como quarto patriarca e Levi é separado por Deus para ser uma tribo sacerdotal. As 12 tribos vai contar com Judá, Issacar, Rúben, o mais velho, Zebulon, Simeon, Gad, Manassés, Benjamim, Aser, Naftali, aí Efraim e Dan. Lá no Antigo Testamento, quando chega nos 144 mil, eles são retirados, Dan e Efraim. Então entra, na verdade, José e Levi tomando lugar nos 144 mil selados. É só um detalhe, tá bom, gente? Vamos lá. 2. O mais interessante nisso. Por que os 144 mil eleitos são judeus? Porque, na verdade, gente, os 144 mil eleitos são judeus virgens, são judeus... Parou aqui de novo. Parou de novo? Ô, Jesus. Acabou? Acabou? Aqui normal não. Aqui não tá normal não, gente. Não. Parou não. Para mim não, Tô aqui tentando ver. Deixa eu ver aqui se parou para mim. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Eu preciso... Pronto. Já é desligar tudo aqui, pelo amor de Deus. De novo, não. Sangue de Jesus. Vou fazer uma oração de guerra agora. Então, vamos lá. O que acontece aqui? Amém. Por que 144 mil eleitos? Porque, na verdade, Deus... O número 12 ele é emblemático. Deus criou uma nação em cima do número 12, em cima dessa questão da gematria de Deus, né? O 3, o 7, o 6 do homem, o 8 de eternidade, o 12, o 40, o 4. Então vamos entender essas questões que envolvem a simbologia dos números na Bíblia. Deus baseia o seu reino na terra com o número 12. Então vamos entender que esses 12 filhos de Israel, eles são importantes porque hoje Israel tem 17 milhões de habitantes, estão 17 judeus reconhecidos no mundo todo. Sendo que em Jerusalém só tem, no território de Israel, perdão, em todo Israel físico, há 4 milhões a 5, se eu não me engano. O resto está tudo ao redor de todo mundo. Por que Deus vai eleger 12 mil? Esses 12 mil estarão ao redor do mundo. Eles reconhecerão, gente, que houve alguma coisa. O que vai chamar a atenção deles? Como é que eles vão entender o que está acontecendo? Por causa justamente do arrebatamento. O arrebatamento vai chocar. O arrebatamento é tão sério, e ele é tão vigente, e ele é tão bíblico. Vou explicar por quê. As religiões de nova era, espiritualistas, eles pregam o quê? O Maitreya, o Avatar, está vindo. 3. Está vindo como é que é o nome? Está vindo povos de outros planetas que vão abduzir uma parte da humanidade. Tem uma parte da humanidade que futuramente virão abduzir, olha bem, abduzir as pessoas que estão em maior vibração, as pessoas que estão em maior evolução espiritual. As pessoas mais evoluídas serão abduzidas por outros seres de outros planetas evoluídos. Cada um vai dizer que vai ser abduzido por alienígenas. Outros vão dizer que espíritos ascensos, espíritos evoluídos de outras dimensões, virão buscar aqueles que estão numa evolução maior na Terra. E que ficarão na Terra para amargar, para que haja uma evolução, aqueles que vão ficar. Ou seja, eles estão dando a mesma versão do arrebatamento da grande tribulação de uma forma espiritualista. Sim ou não? Quantas vezes você já ouviu isso? Mas se você parar para notar, faz sentido. Não faz sentido a narrativa, mas faz sentido o fato. Sim ou não? A narrativa
É fantasiosa, mas o fato é verdadeiro. Uma parte da humanidade será levada, segundo eles, por espíritos ascensos, por ETs, seja lá pelo que for. Porque essas pessoas estão mais evoluídas. Uma parte pequenina da humanidade, mas elas estão evoluídas. E o resto ficará para passar trevas sobre a humanidade, purgar e se purificar e serem levadas a uma evolução. É assim que falam os espíritas espiritualistas. Biblicamente, arrebatamento, grande tribulação. Um segue-se ao outro. Ó, princípio de dores, desde Mateus 24. Pum, arrebatamento, grande tribulação já. Ok? Então, isso é uma realidade. O que nós vamos ver agora? Após essa questão dos 144 mil eleitos, que estarão como pregadores evangelistas. Esses homens, homens, na verdade, esses homens, os 144 mil eleitos, eles terão poderes, tá, gente? Não serão quaisquer pessoas, não. Se você acha que esses judeus serão quaisquer um, não serão. Esses 144 mil eleitos, em Apocalipse 7, você vê o seguinte, cadê? 7, 4 a 8. Então viu o número dos que foram selados, que era 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel, papapá. E aí, depois que ele vê os 144 mil, ele vê os que vêm da grande tribulação. Você vai entender que esses 144 mil eleitos serão os evangelistas. Eles vão pregar, vão avivar a terra. Eles estarão cheios do Espírito Santo. Alguém escreveu dizendo assim, eu não creio que o Espírito Santo deixará o ser humano. Eu creio e sou categórico em te dizer, no arrebatamento o Espírito Santo irá embora. A figura do Deus Espírito Santo não estará na terra. Voltaremos a ter um limite de unção como no Antigo Testamento. Haverão pessoas ungidas, mas serão pessoas que serão dado o Espírito por medida. O derramar do Espírito voltará. Ele é o raptor, ele levará a igreja ao encontro com Cristo. Ok? O Espírito Santo não será mais, os 144 mil receberão o selo de Deus. Quem é o selo de Deus? Nós somos selados pelo Espírito Santo. Então, por isso que eu digo que o anjo que sobe com o selo de Deus, vocês lembram agora que eu falei que esse anjo, alguns interpretam como Cristo? O anjo que vem com o selo de Deus é o anjo que vem com o Espírito Santo de Deus para selar os 144 mil. Então, esse anjo que sobe o sol nascente, justamente pode ser uma figura que João coloca como um anjo, né? E a palavra anjo, aqui, ângelos, é mensageiro, né? Então, vamos compreender o que está acontecendo. Esses que serão eleitos, eles terão poderes espirituais, eles terão poderes sobrenaturais, assim como as duas testemunhas. Serão pessoas que, por um tempo, vão pregar o evangelho. E aqueles que já conhecem Jesus, que se afastaram e que sabiam como era, essas pessoas terão que decidir se elas serão salvas através do martírio. Por isso que quando começa agora o capítulo 7, o 8, perdão, o 7, por isso que quando começa o capítulo 7, e eles dizem, quem são estes? Uma grande multidão. Uma multidão a qual os 144 mil pregaram. Na cronologia do texto, você vai ver que primeiro veio 144 mil. Depois da descrição deles, aí depois vem, depois destas coisas, quanto é depois dessas coisas? Quanto você acha que é depois dessas coisas? Não sei. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos? Não sei. Depois dessas coisas, um tempo depois, a gente deixa o like, ajuda a gente. Por favor, quase 200 pessoas aí não deixando o like. Ajuda a gente, é gratuito isso aqui. Só coopera com a gente deixando o like, tá bom? Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém podia numerar. Ou seja, o fato da multidão nos céus vem após os 144 mil eleitos. Os 144 mil eleitos são judeus extremamente, são explicitamente, são exclusivamente judeus. Não há brasileiro, não há, esses são judeus, de todas as tribos. Homens que estarão prontos para serem orientados, ungidos e, acima de tudo, usados pelo Espírito Santo de uma forma poderosa, porque eles serão selados com o Espírito de Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo. Há entendimento aqui, gente? Isso aí, judeus messiânicos, que vão pregar o Messias.
Aí nós, gentios ou cristãos não judeus, vamos colocar assim, cristãos não judeus que estiverem na grande tribulação, vão ter que viver de células, vão ter que viver fora do sistema, vão ter que viver acuados, presos, mortos, abatidos pelo sistema, porque o anticristo dará ordem para matar todos aqueles que não se curvarem à imagem da besta. Aqueles que não estiverem dentro do sistema serão excluídos, estarão no limbo, não vai ter CPF, não vai ter RG, não vai ter a carteira de motorista, não vai ter habilitação, e vai ter que viver de forma... Gente, não faz isso não, gente. Ficar fazendo pergunta... Eu não vou responder, tá bom? Desculpa. Não vou responder porque é complicado. A gente está aqui num contexto... Eu já pedi para vocês não fazerem perguntas porque a gente está dentro de um raciocínio lógico, tá bom, gente? Por favor. Então, vamos lá. O que acontece, gente, é que as pessoas estarão fora do sistema. E para viver fora do sistema, isso aí, Fernanda, de forma clandestina. Nós estaremos em forma clandestina e a perseguição será muito grande. Ô Pedro, a questão da ressurreição é outro tema, porque há uma confusão teológica muito grande sobre a questão de ressurreição. Tá? Quando fala que Jesus é a primícia dos que dormem, Jesus já não dorme, porque ele também é a primícia dos ressurretos. Primícia no sentido de ser o primeiro, ele foi o primeiro a morrer e ressuscitar. E a partir desse momento, todos aqueles que morreram em Cristo morrem e ressuscitam em Cristo. Se já fosse ressuscitado com Cristo, pensai nas coisas que são do alto onde Cristo está. As pessoas criam um paradoxo em Paulo, porque Paulo fala da trombeta do clangor e levantarão seus corpos, serão... Qual corpo? Você acha que quanto tempo leva para um corpo ser em estado de putrefação? As pessoas não param para pensar na questão química. Que corpo você acha que está na mesma... Uma pessoa que morreu 2000 anos atrás, onde estão seus restos mortais? Onde estão os seus... Onde está a sua parte química e biológica? A Terra come tudo, meu filho. É sem precedente químico e natural você pensar, sabe? Você não pensar justamente nessa questão de que um corpo, depois de alguns anos, acabou, não tem corpo. Às vezes um osso, depois de 100, 200 anos, 300 anos, dependendo da situação geológica, química. Então, esse pensamento que parece que o nosso corpo vai ficar intacto durante 100, 200, 300, 2000 anos, isso não existe. Isso é uma alusão, não é uma alusão literária, e a gente leva isso literalmente ao pé da letra, quando não tem corpo para restaurar. Se o corpo glorificado é justamente um corpo espiritual, e vamos lembrar que a Bíblia diz que ganharemos um novo nome, e conheceremos o nome dele, ou seja, Yeshua não é nome, ele recebeu um nome na terra, Yeshua, tem a autoridade do nome, mas quando chegarmos no céu, o nome de Jesus nos será revelado, assim como nós receberemos um novo nome. Um novo corpo, um novo nome, uma nova consciência. Então eu não preciso do corpo velho. Se eu não preciso do corpo velho, eu estou dormindo em quê? Para quê? Quando? Qual é o propósito de eu dormir? Qual é o propósito de eu repousar? Qual é o propósito dos mortos estarem dormindo, descansando no Senhor, descansando o quê? Inconscientes por quê? Se ele diz para o ladrão na cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Se ele cita uma parábola do Lázaro e do rico, onde o Lázaro está no inferno, no Hades, pedindo a Abraão para... o rico está no inferno pedindo a Abraão para que envie alguém lá. E ele falou, não, eles têm a lei, eles têm Moisés, cada um no seu lugar. O seio de Abraão. Então vamos entender isso, gente. Há coisas que a gente precisa raciocinar, não duvidar da Bíblia, mas duvidar do que a gente tem como convicção. Aqui você vê que os santos estão cantando, outros estão reclamando, outros estão glorificando. Eles saíram da grande tribulação e já estão com consciência no céu. Como assim as pessoas estão dormindo? Outra coisa, confusão da trombeta ao soar, o alarido da trombeta. Meu irmão, já vai trocar várias trombetas aqui, os santos já estão conversando, os santos já estão adorando, os santos já estão com os anjos no céu adorando o Cordeiro diante do trono dele, e nem tocou a primeira trombeta. Qual trombeta Paulo está falando? Não para pensar não, gente. Qual trombeta Paulo está se referindo? São 7 trombetas.
Só que já tem gente conversando, já tem gente falando, já tem gente conversando no céu, já tem gente... E as trombetas serão tocadas ainda. Tá, se é a última trombeta, o que aconteceu? Então avisar essa turma, volta a dormir, gente. Vocês acordaram antes da hora. Gente, é sem nexo, me perdoe. Todo mundo que teve EQM, foram categóricos em, além de ver anjos, o Senhor Jesus ter encontro com entes que morreram, entes que foram ao céu. Quando Jesus promete ao ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no Gan Eden, linguagem de judeu para judeu. Foi traduzida como paradiso no grego, mas Jesus fala com aquele homem na cruz. Em verdade vos digo. Hoje, tem vírgula. Não, tira uma vírgula. O grego não é português, começa por aí. Em verdade vos digo hoje. Não, Jesus nunca fez isso. Em verdade vos digo hoje. Não, em verdade vos digo. Essa é a frase emblemática de um mestre para chamar a atenção. A frase é, em verdade vos digo. Ponto. Todas as vezes que Jesus era, em verdade vos digo. Nunca colocou, em verdade vos digo hoje. Em verdade vos digo amanhã. Em verdade vos digo ontem. Não, Jesus nunca usou isso. Isso é falácia. Em verdade vos digo, vírgula. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? A conversa de Jesus com o ladrão na cruz, ou com o malfeitor, é que ele achava, como judeu, que Jesus viria no milênio, que é o milênio judaico, que Jesus viria no milênio, na restauração do governo político de Israel. E aí o que acontece? Jesus fala, não, eu não vou voltar para você lá no milênio político de Israel. Nós nos veremos daqui a pouco, quando eu e você desfalecermos desse corpo e eu tiver que cumprir o que eu tenho que cumprir, estou ampliando aqui, tá? Eu irei ao inferno, eu virei ao Hades, eu pregarei às almas em cadeia que não me ouviram, eu tomarei a chave da morte e do inferno, eu levarei cativo o cativeiro, eu derrotarei os demônios, derrotarei a morte, o inferno, Satanás, o cativeiro, levarei comigo aqueles, Judas e Pedro falam isso, aqueles que me receberem, subirei aos céus, me apresentarei agora não como cordeiro, o próprio João vai ver isso no capítulo 4 e 5, não me apresentarei antes de abrir os selos, me apresentarei como sumo sacerdote, serei recebido pelo meu Pai, serei coroado pelo meu Pai, me assentarei no trono e estarei com todos aqueles que já faleceram. Você vai me ver hoje mesmo, você estará comigo no Gan Eden. As pessoas não entendem que Nova Jerusalém é uma coisa, céus é dimensão e paraíso é outra coisa. São três coisas diferentes. Por favor, gente, há uma confusão lúdica. E o crente é muito lúdico, o evangélico ele é muito lúdico. Tá? O cristão ele é muito lúdico e essa falta de perspectiva do real essa falta de percepção do real, o que acontece? Infelizmente, as pessoas não compreendem que, como falamos de céu, falamos de uma dimensão e não de um lugar. Na casa do meu pai, muitas moradas. Skene, e há uma rusga entre tradutores e linguistas que falam de na casa do meu pai muitas moradas, na casa do meu pai muitos lugares. Faz muito mais sentido na casa do meu pai muitos lugares. Porque o céu não é lugar de construir casa. Entende? O céu não é lugar de construção de casa, aquela coisa da parábola da empregada. Eu vi uma mansão. Vem cá, você vai ter um novo corpo, você vai ter um corpo glorificado, lá não chove, lá não venta, você não passa fome, você não passa frio. Por que você quer uma casa? Fala para mim, qual o sentido de ter uma casa no céu? Não tem calor, não tem frio, não chove, não tem eventos da natureza, não tem ladrão, não tem animais te atacando, não tem problema com ninguém. Para que você quer uma casa no céu? O céu já é a casa. Oxe, Deus amado. A gente tem casa para nos protegermos da natureza, nos protegermos da temperatura, nos protegermos de uma série de coisas, do frio. Agora, vamos lá. Vocês estão entendendo isso?
Sim, Jaque, é só pensar em Adão e Eva, que casa eles tinham. Então vamos compreender isso, gente. Vamos compreender esse tempo, sabe? Tânia, a Bíblia fala que pastará o leão, o lobo, o cordeiro, eles estarão juntos. A áspide, a criança vai pegar a áspide na toca, ela não vai ser picada pela cobra. Está lá na Bíblia, gente. Gente, eu fico preocupado, eu repito aqui muitas vezes, com o básico que vocês não sabem. É um básico do básico. Eu me preocupo com as igrejas, o que as igrejas estão ensinando para vocês. Eu falo isso com carinho, estou falando aqui com calma, com respeito, com calma, não estou de forma alguma, né, esculachando, nem. Mas o que acontece é que as pessoas não leem Bíblia e não entendem e contestam coisas que são óbvias, obviedades da Bíblia. Entende? Eu não estou falando, estou falando isso com carinho, com amor, com muita paciência, com muita calma, sem nenhum tipo de... Mas isso aí é o básico para você ser cristão. Sai das campanhas, gente, pelo amor de Deus, sai disso tudo, sai do worship, sai do essa casa é sua casa, a minha casa, minha vida, né? Jesus, sai disso tudo, gente, pelo amor de Deus. A gente está vendo aqui o quanto há uma necessidade de ensinamento, tem gente querendo bater numa tecla que eu não vou entrar em discussão não, para não destruir, são falácias, estou vendo gente defendendo falácias aqui. Por quê? Falácias que pega de Marco Feliciano, falácias que pega não sei de quem, falácias... Entendi isso. Gente, não, vai para a Bíblia, gente. Olha, eu sou pentecostal, vocês sabem. Deus, por misericórdia, usa com profecia, com visões, falo línguas com muito orgulho, com muito prazer, sabe? Eu não nego nada disso, eu tenho orgulho do Espírito Santo na minha vida, orgulho que eu falo no sentido de ter alegria, mas não troco a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, não troco aquilo que é base para mim por nenhuma emoção de envelope, de louvor, de música, de oba-oba. Não mesmo. Então vamos lá. Deixa o like, gente. Peço vocês mais uma vez, deixa o like, tá bom? Então vamos lá, gente. Entendamos aqui, gente, que há linhas que as pessoas pegam linhas escatológicas. Por exemplo, a Assembleia de Deus tem uma linha escatológica. Adventistas e Testemunhas de Jeová têm outra. As batistas têm outras. E o problema não é cada um ter sua linha teológica, é você contestar a sua linha teológica e não aceitá-la prontamente. Tem que fazer sentido. Uma pessoa, ela é genial, não porque ela nasce com um QI elevado, ela é genial porque ela contesta primeiro consigo mesmo aquilo que ela aprende. Ela procura razão em cima da razão. Ela não contesta por contestar, ela contesta até ver sentido. E quando ela entende que algo não faz sentido, ela vai se perguntar por que isso está dessa forma, ou por que isso é assim. Eu, por muito tempo, andei numa linha pentecostal de escatologia, hoje não mais, porque há muitas falhas, porque as linhas de interpretação escatológicas das denominações são contaminadas pelas paixões denominacionais. Um batista vai olhar a escatologia com seu olho, o assembleiano vai olhar a escatologia com seu olho, o batista vai olhar a escatologia com seu olho, e o quadrangular, e o metodista, e cada um vai olhar, o adventista vai olhar a escatologia, o adventista é emocionadíssimo com relação à escatologia, ele vai olhar a escatologia com o seu olho. Entenda? Os testemunhos de Jeová afirmam, porque eles não estudam sem a placa. No dia que você estudar sem a placa, muita coisa vai se abrir para você. No dia que a gente olha para as escrituras sem a placa, as coisas ampliam-se para a gente, a coisa ganha um sentido. Porque essa coisa emocional de eu achar que a minha visão é a correta não me dá a capacidade e a humildade de revisionar, de fazer revisão, como eu revisei os 4 primeiros selos como pretéritos presentes e não como futurista. Por que eu vou dizer isso? Presta atenção no que vai acontecer nas trombetas agora. Quando vem o 7º selo, o que acontece? 7 anjos com trombetas.
e um anjo com incensário de ouro. Não é isso? Vamos ver isso no capítulo 8, para a gente encerrar aqui. Capítulo 8 traz o quê? O sétimo selo. Quando o cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu por quase meia hora. Por que isso? Porque o sétimo selo é um selo que vai desencadear muitos eventos. Houve uma tensão dentro do contexto escrito. Então vi os 7 anjos que se achavam em pé diante de Deus e lhes foram dadas 7 trombetas. E veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha no trono. Novamente, quem é esse anjo? Por que esse anjo possivelmente é isso? Porque este anjo com incensário de ouro, ele está com o incenso das orações de todos os santos sobre o altar. Oramos em nome de quem? Qual o anjo que poderia ter o incenso de todas as orações? Miguel? Gabriel? Preste atenção nisso. Por que que esse anjo tem um incensário? O único anjo que pode ter o incensário com orações como incenso no altar é Jesus. Porque é em nome dele que nós oramos ao Pai. É em nome dele que nos colocamos no mundo espiritual. É em nome dele. Então, esse anjo que aparece junto com os 7, esse anjo possivelmente, é uma analogia, é uma visão, é o único anjo que pode ter o incensário das orações dos santos e que está do lado do altar. Nenhum outro anjo pode ficar no altar junto com Deus. Ok? Não muda nada, só estou falando isso para que vocês entendam esse 8º anjo entre os 7. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça de incenso. Aí, gente, nenhum anjo faz isso na relação das orações da igreja, que sobe como incenso suave à narina de Deus. E da mão do anjo subiu a presença de Deus, a fumaça do incenso, com orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar. Outra coisa, nem os serafins fazem isso. E atirou a terra, e houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, esse anjo, olha bem que interessante, este anjo, ele toma o incensário, ele lança a presença de Deus. Opa, consegui, aleluia. Ele lança a presença de Deus. Então, o que acontece? Esse anjo com incensário, ele derrama sobre a terra e, a partir daí, vai vir trocando as trombetas com grandes eventos, que são eventos que vocês estão vendo. A primeira trombeta, houve saraiva de fogo, mistura com sangue, foram atirados na terra, foi então queimada a 1/3 parte da terra, das árvores também toda a erva verde. Segunda trombeta, e como uma grande montanha ardendo em chamas foi atirada ao mar, cuja 1/3 parte se tornou em sangue, e morreu a 1/3 parte da criação que tinha vida existente no mar, e foi destruída a 1/3 parte das embarcações. Terceira trombeta, e caiu do céu sobre a 1/3 parte dos rios, sobre a fonte das águas, uma grande estrela ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a 1/3 parte das águas se tornou em abismo, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. Já notou que a primeira, segunda e terceira trombeta fala de um desastre que vem do céu. As 3 trombetas estão em sequência, dizendo as consequências. São trombetas que serão tocadas uma após a outra, uma será no 7, a outra no verso 8 e a outra no verso 10. Uma trombeta após a outra significa as consequências de um acidente com um grande meteoro ou com algum corpo celeste que virá sobre a terra e vai matar homens, vai matar peixes, vai matar muitas coisas. Essas 3 trombetas, elas estão interligadas umas às outras. Ok, gente? Estão entendendo aqui? Aí a 4ª trombeta. O 4º anjo tocou a trombeta e foi-lhe ferida a 1/3 parte do sol, da lua e das estrelas, para que a 1/3 parte delas escurecesse, na sua 1/3 parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Aí vem a 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela caída do céu da terra. E lhe foi dada. Agora, por que a 5ª trombeta está em vermelho? Porque aqui já se fala de Satanás recebendo a chave nas regiões celestes para liberar demônios na terra. Satanás vai descer ao fundo do poço do abismo, abaixo do mar, linguagem espiritual, e vai liberar demônios. Gente, deixa o like, por favor.
O like de vocês é importante para o canal. E vai liberar demônios que serão como escorpiões. Amanhã vamos falar disso. Agora, vamos lá. As 4 trombetas que vocês viram, as 4 trombetas, primeira, segunda, terceira e quarta, fala de quê? Morte, fala de vários acidentes que vão matar a natureza, os rios, e ao ponto de, quando fala ferir a terça parte do Sol, significa que uma parte do Sol, gente, o Sol é uma estrela de quinta grandeza e nós orbitamos em volta do Sol, então o Sol não vai ser ferido dessa forma, tá? O Sol está a bilhões o calor do Sol é uma coisa que, né? Então vamos lá. Está falando do ponto de vista da Terra, João está vendo que terça parte do Sol será ferido que não se verá o Sol. O céu estará fechado para receber o Sol. E foi ferida a terça parte do Sol, da Lua e das estrelas. Ou seja, a terça parte de uma parte da Terra que não verá justamente 1/3 do céu. 1/3 do céu sobre a Terra estará tapado, justamente pelos eventos que ocorrerá na primeira, segunda e terceira trombeta. Isso tudo na grande tribulação. Se você não tiver aí, não precisa... Mas... Vocês estão compreendendo isso? Agora, olha, as 4 trombetas... Prestem atenção, gente. As 4 trombetas estão trazendo desastres poderosíssimos. O que são os 4 cavaleiros e os seus cavalos do Apocalipse perto das 4 primeiras trombetas? Vocês entendem agora por que eu acho que os 4 cavaleiros estão vindo no tempo do princípio de dores até a grande tribulação, mas que, na verdade... os eventos das trombetas serão muito maiores e piores do que os eventos dos 4 cavalos? Senão torna-se repetitivo, chover no molhado, tacar fogo no fogo. Preterista, presente, futurista. Amanhã vamos falar da 5ª, da 6ª e da 7ª trombeta. E dos ais, né? Ainda tem os ais. Misericórdia, pai. Gente, deixa aí o like. Gente, olha, eu estou intentado, vocês me perdoem por alguma situação, é que vocês se enrolam, vocês se embolam, vocês se brigam entre si, fazem perguntas loucas, vocês têm que ser mais... vocês precisam ser menos emocionados, gente. É uma resenha, é um bate-papo, é um estudo, mas é uma resenha. Ninguém pode, a gente não deve se brigar com um irmão ou com o outro por causa de uma visão. Eu respeito a sua visão. Se você falar, pastor, eu creio que a igreja será pós-tribulacionista. Amém, irmão. Eu vou crer em você. Estou te dando base bíblica, te mostrando pessoas vindo no meio da grande tribulação, te mostrei aqui com textos e com bom senso que haverá uma igreja que vai subir no arrebatamento depois no 5º selo, mas tudo bem. Eu respeito a sua opinião, respeito a sua visão, respeito de verdade. Agora, ficar brigando por causa disso, daquilo, mas Paulo disse isso, mas Paulo... Gente, tudo é uma interpretação correta. Eu dou sempre fatos que você para assim, para pensar e falar assim, caramba, não é que é verdade? Para pensar no que você está lendo. Leia o texto e diga assim, ué, é verdade, não tinha parado para pensar nisso. Não entendi para compreender isso. Isso, Tessalonicenses vão ressuscitar. Gente, o que eu falei, o que você vai fazer com o seu corpo depois de 300 anos? Como é que você usa seu corpo? Tá, vai ressuscitar de onde? Fala para mim onde é que esse corpo está. Alguém pode me dar o lugar de onde todos os mortos estão dormindo? Alguém me diz o dormitório de Deus, por favor, gente. Hein? Onde é que é o dormitório dos mortos? Está na Bíblia o dormitório dos mortos? Onde eles estão? Qual é o lugar onde Deus criou para os mortos ficarem dormindo? Qual é o limbo? Gente, não há limbo, é céu ou inferno, não existe limbo, gente, pelo amor de Deus. A palavra descansar e repousar na Bíblia tem outros sentidos além de dormir. Repouso, restaurante, hospital, hospedagem, essas palavras são ambíguas na antiguidade, gente. Ok? Por favor.
Vamos ampliar isso aí. Prometo a vocês abrir um curso de escatologia mais profundo. Aqui não está sendo profundo, gente. Eu desculpe, mas já vou aí, 2 horas da tarde, ó. Imagine se eu aprofundar. É o dia todo só numa trombeta. É um dia todo, porque eu tenho que descrever para vocês o que aconteceu em 1787, o que aconteceu no ano 422, o que aconteceu em 1920 e pouco. Aí eu tenho que começar a explicar para vocês, trombeta por trombeta, selo por selo, dando histórico para aí sim. Aí eu vou, talvez aí eu vá converter muita gente àquilo que é correto. Por isso que eu tenho essa certeza, pastor é arrogante. É que a minha pretensa arrogância vem baseado em estudos históricos, geopolíticos, que talvez muitos não tenham acesso. Vocês estão entendendo, gente? É por isso. Tá bom, gente? Mas que bom que estamos aqui lendo, buscando e aprendendo. Eu espero que Deus, em todo momento, ponha paz no seu coração e não deixe o teu ego religioso contaminar a tua percepção da escatologia. O pior livro para se receber na Bíblia é Apocalipse, porque parece que o nosso ego recebe uma carga ruim e a gente se sente ofendido, a gente se sente humilhado, a gente se sente... É uma coisa horrível, é coisa de política e futebol. É incrível quando se fala de escatologia com crente, a pessoa se transforma, as pessoas ficam... Elas ficam extremamente agressivas, elas ficam assim, gente, que isso? É uma percepção, gente. Calma, gente, é uma interpretação, calma, gente. Calma, e eu vejo vocês brigando. Sabe? Vocês precisam ler Bíblia, entender o que está escrito na Bíblia, mas não só ler Bíblia. Se pudesse saber um pouquinho de grego, saber um pouquinho de hebraico, um pouquinho da área linguística, se pudesse entender a questão histórica, a geopolítica, a escatologia não se estuda só lendo a Bíblia na língua portuguesa, até porque a nossa versão não é uma das melhores. A Bíblia brasileira, da língua portuguesa, não é uma das melhores versões, tanto que a gente busca Jerusalém, King James, porque a brasileira não é uma versão boa, não é confiável. A versão, não é a Bíblia, a versão. Tá bom? Vamos orar, vamos agradecer a Deus, vamos louvar a Deus sobre esse tempo. Amém? Deus, obrigado pelo dia de hoje. Cada dia mais nos prepara, Senhor, para subir. Cada dia mais nos prepara para, Senhor, buscar. Cada dia mais nos prepara, Senhor, para entender, ó Pai, que Tu tens conosco. Cada dia mais nos prepara, ó Deus, para compreender. Tira de nós toda a religiosidade, toda a certeza. Tira de nós, ó Deus, todo espírito de luta. Tira de nós toda dissensão, facção, Pai. Tira de nós a percepção de que estamos sendo... de alguma forma, Deus, peitados por uma verdade que nós carregamos no peito. Não existe verdade carregada no peito, existe verdade carregada no Espírito. E é o Espírito Santo quem fala da verdade, não somos nós, nem teologia, nem placa da igreja, nem ninguém. Nenhuma certeza é certa perto do teu Espírito. Toda certeza é trapo de imundícia perto do teu Espírito. Toda certeza não vale nada perto do teu Espírito. E é o teu Espírito quem diz o que está, e não quem, mas o que está certo e errado. Por isso nós nos embasamos no teu Espírito Santo para dizer o que e não quem está certo ou errado. Que nós possamos entender isso e agradecer a Ti por essa oportunidade de estudar a Tua Palavra. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Essa é a nossa oração, com gratidão. Nós assim a fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Gente, deixa o like, ajuda o canal. Se vocês entenderam a proposta aqui, vamos buscar em nome de Jesus. Amanhã eu continuo a falar sobre o 7º selo. Nós vamos chegar ao 7º selo para que possamos compreender tudo isso, tá bom? Deus abençoe vocês. Boa tarde. Hoje é oficina da economia, hein? 20 horas. Vamos lá, vamos falar hoje de investimento, vamos falar de profusão de negócios, vamos falar de ampliação dos seus negócios, tá bom? Deus abençoe.